que hoje ainda ronda o Brasil. Doutor, então o ex-deputado José Dirceu, que foi cassado, ex-ministro, que era considerado o primeiro ministro do governo Lula, estaria aí carregando o ônus de toda essa corrupção denunciada isoladamente. A que preço e por quê? Veja, eu acho que, veja bem, Luiz, como é que essas coisas acontecem, né? Quais os deputados que foram punidos, né, pelas provas que surgiram, né, na Comissão de Ética e depois levadas a plenário da Câmara? Quase nenhum. Roberto Jefferson. E figura proeminente José Dirceu. Os outros todos foram absolvidos e saíram de cena, né? Então, na verdade, a mim me parece que está claro esse conluio entre o Lula e o José Dirceu, para que o José Dirceu assumisse a responsabilidade, fosse ele punido, os outros não, que também participaram, né, para que o Lula aparecesse como uma pessoa virginal, né, que ignora tudo e que é traído pelos seus amigos. Mas parece que essa estratégia pegou, porque o Lula se mostra inatingível. Eu acho que pegou. Eu acho que pegou, e eleitoralmente é importante que se frise isso. Alguns anos atrás, em conversa com José Dirceu, porque eu tive muito boas relações com José Dirceu, ele me dizia que o Lula seria reeleito. Como? Pela Bolsa Família. Essa foi a grande estratégia para a reeleição do Lula. Porque beneficiando, bem ou mal, 12 milhões de famílias, você tem um patamar mínimo de 30 milhões de votos para a reeleição. Então, isto tudo foi arquitetado não para que o Lula administrasse o país, mas para que o Lula recebesse as benesses dessa administração e fosse reeleito mais 4 anos, para tentar levar o PT ainda nos próximos mandatos à presidência da República e ao poder. Mas então, esses 30 milhões de votos são votos viciados, são votos carimbados e que poderiam ser impugnados? Sem dúvida. Luiz, uma vez, eu até, numa dessas entrevistas que eu andei fazendo aí por esse tempo, eu disse que se estava copiando a atuação dos nossos coronéis do início do século passado, que para serem eleitos davam um sapato aos seus eleitores e o outro par na volta da eleição. Só que aqui eles já estão recebendo o sapato, os dois pés, ou a dentadura de baixo e a dentadura de cima. Mas eles correm o risco de ver a qualquer instante esses favores serem retirados. Então, evidentemente que eles vão votar na pessoa que os favoreceu. Quer dizer, isto é uma maneira, evidentemente, de viciar o pleito eleitoral. Deputado. Eu não sei se o Superior Tribunal Eleitoral já observou essa questão, mas isso é uma questão que tem que ser colocada, porque ela é fundamental no pleito eleitoral agora de outubro. No próximo bloco, o ex-deputado federal Hélio Bicudo, ex-procurador de Justiça e um dos maiores defensores dos direitos humanos aqui no estado de São Paulo e que também foi presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA, vai responder para nós se o presidente Lula, nesse episódio todo de mensalão, sanguessuga e outras denúncias de corrupção, não teria tentado jogar debaixo do tapete toda essa sujeira. Daqui a pouco. Então, doutor Hélio Bicudo, o dinheiro público pode ser usado, aparentemente, para mitigar a fome de 40 milhões de brasileiros, dinheiro nosso, do nosso imposto. Mas o outro candidato, se arrumar 10 banqueiros com 20 bilhões de reais e para fazer um cadastro daqueles que estão passando necessidade
e usando dinheiro particular não pode porque será corrupção eleitoral. Como é que fica essa situação? Pois é, Luiz, veja, é realmente... É paradoxal. Paradoxal, porque, na verdade, eu acho que dar comida ao povo é muito bom e é necessário, mas a comida deve ser dada através de uma modificação da estrutura, né, do próprio país, no sentido de que as pessoas possam se desenvolver e conseguir, através do seu desenvolvimento, né, o trabalho necessário para garantir a sua alimentação, a dos seus, a educação e a saúde dos seus. É isso que tem que ser, porque do jeito que foi colocado, é a aposentadoria. E colocado a mim pessoalmente, o Lula vai ganhar as eleições com Bolsa Família. O que é isso? Corrupção eleitoral. Essa doação tem que ser temporária. O que ele tem que fazer e todos nós queremos que ele faça isso, obtenha sucesso na criação de empregos. Exatamente. Aliás, ele prometeu mais de 10 milhões de empregos. Parece que já conseguiu 4 milhões. Isso é importante também que se diga. Mas, doutor Hélio, o presidente Lula, como líder sindical, sempre foi ético, íntegro, lutador e muito respeitado, como o senhor mesmo o descreveu há pouco. Agora, mas uma vez na presidência, ele seria capaz de empurrar debaixo do tapete toda essa lambança que está sendo denunciada? O senhor acha que ele seria capaz para manter o poder e, quem sabe, se reeleger? Olha, ele já fez isso durante o tempo em que ele foi presidente efetivo do PT e presidente de honra. Como? Ele sempre jogou essas questões que chegavam perto dele debaixo do tapete. É o caso, por exemplo, né, do compadre dele, né, o advogado Roberto Teixeira, né, que foi submetido a uma comissão de sindicância, a qual eu presidi, juntamente com hoje deputado federal José... agora me foge o sobrenome, né, e o Paulo Singer, e nós concluímos que esse compadre do Lula deveria ser submetido a uma comissão de ética. Por quê? Porque ele estava sendo acusado de usar o nome do Lula para obter contratos nas prefeituras comandadas pelo PT. Esse advogado seria aquele amigo dele antigo. Exatamente. Que cedia uma casa para o presidente morar? Exatamente. E ele impediu que isso se fizesse dentro do PT. Para beneficiar o amigo? E manteve o Roberto Teixeira como militante do PT. E o denunciante? O que aconteceu com o denunciante? O denunciante foi excluído dos quadros do PT. Oh, então realmente é um precedente muito grave. Quer dizer, essa questão de jogar embaixo do tapete é comum. Foi comum na vida política do Lula. Né? Eu comecei a me desencantar, porque houve um momento de encanto, né? E houve o momento do desencanto, que foi exatamente a partir desse instante em que ele atuou para que o Roberto Teixeira não fosse atingido pelas acusações do Paulo de Tarso Venceslau, né? E as coisas desapareceram, né, do horizonte, né, ético do PT. Aliás, o telespectador, como todo brasileiro, sabe que ninguém tem almoço de graça. Quem come, paga. Quem mora, paga aluguel. Quem toma dinheiro emprestado, tem que pagar. E veja o senhor, a imprensa não dá sossego ao presidente diariamente, exatamente mencionando essa questão de ele morar de graça na casa do advogado amigo, do Paulo Okamoto, que é o presidente do Sebrae, ter pago uma dívida de 29 mil reais, também paga uma dívida de aluguel de sala que teria servido para a campanha eleitoral de uma filha, e também não dá sossego no que diz respeito a um filho dele que está até obtendo um certo sucesso como empresário na área de informática, porque ganhou um apoio de capital de uma empresa Telemar. Isso mesmo. Mas veja, isso já também não é um excesso de zelo da imprensa contra o presidente? Não, eu acho que não. Não? Eu acho que o presidente tem que ser um homem livre de qualquer suspeita. Né? Qualquer suspeita. Veja bem, Luiz, eu acho que num país civilizado, num país democrático, num país em que o Estado de Direito seja
vamos dizer assim, o pano de fundo, né, da administração pública, né, eu acho que essas questões realmente